Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal TV Diário na Web, aonde as informações não param de chegar e tem muito mais notícias chegando aqui no canal, tá bom? Eu vou trazer para vocês hoje, pessoal, uma informação muito importante, então sente-se aí na sua poltrona, olha, o que eu vou falar para vocês realmente é de arrepiar, tá bom? Eu só quero lembrar, antes de mais nada, que esse é um canal de direita, tá bom? E que nós por aqui defendemos pilares como Deus, Pátria, Família e Liberdade, e que também somos patriotas e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se você se identifica conosco, eu te convido a deixar o seu like aqui no canal e também deixar a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, tá? Olha só, pessoal, você se lembra que o Senado promulgou aí a lei da dosimetria, né? Aquela lei que seria realmente para mandar aquelas pessoas que foram presas, geralmente na maioria são pessoas inocentes que foram julgadas à revelia pelo Supremo Tribunal Federal e colocaram aí até 17 anos de cadeia em pessoas que estavam ali apenas na frente do quartel, com a Bíblia na mão, gritando, orando, outros embaixo de chuva. Vocês acompanharam durante meses isso aí. Então teve o quebra-quebra lá em Brasília, quem quebrou realmente tem que pagar pelos seus atos, pelo aquilo que fez. Ninguém pode apoiar baderna, ninguém pode apoiar as coisas que são erradas, né? Então aqueles que quebraram realmente deveriam aí, inclusive agora, né, os estudantes foram lá, entraram na universidade, derrubaram as portas, quebraram tudo, fizeram uma baderna, a gente vai ficar observando se alguém vai preso e se aquelas pessoas que fizeram a baderna lá também vão pagar, né, pelo prejuízo que deram, né? Então uma balança não pode ter dois pesos e duas medidas, não, a justiça tem que ser justa com igualdade para todos. E a gente viu ali, né, no caso da moça do batom, que pintou uma estátua ali com um batom, né? E pegou 14 anos de cadeia, e a gente vê aí pessoas traficantes, criminosos, homens que batem aí mulher, enfim, tem todo tipo de crime, a pessoa entra por uma porta de manhã e sai pela porta da frente no período da tarde. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil, enquanto que outras pessoas aí que, muitos até inocentes, pessoas doentes, pessoas aí com mais de 70 anos de idade, sem ter aí, né, um julgamento justo e foram condenadas, tá? Então o Brasil aí, a grande maioria do povo brasileiro não concorda com isso, tá bom? Então eu vou trazer um vídeo que vai falar aí, né, sobre o que fez aí o ministro Alexandre de Moraes, que praticamente ele suspendeu a lei da dosimetria e isso está trazendo aí, né, um sentimento de revolta muito grande aí, muitas pessoas no Brasil inteiro, e eu tenho uma matéria muito quente mesmo sobre esse assunto, tá bom, pessoal? Então, quem vai falar sobre isso aí é o advogado Jeffrey Chicchini, tá? Vamos ver essa matéria, porque realmente ela é muito polêmica. Vamos ver. Todo mundo já sabe que Alexandre de Moraes suspendeu a aplicação da nova lei da dosimetria vigente em vários processos de execução de condenados de 8 de janeiro. O ponto é, por que é que ele fez isso, decidiu assim, nos processos, mais de 30, de execuções de pena, e não decidiu liminarmente na ação própria, na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que ele é o relator, que foi proposta pelo PSOL. Moraes é relator de ações contra a lei da dosimetria no STF. O PSOL ingressou com uma ação específica, Ação Direta de Inconstitucionalidade, pedindo para que o STF declare a inconstitucionalidade dessa nova lei. Moraes é o relator. Ele poderia ter dado uma liminar e suspendido a vigência dessa lei. Agora, por que ele não fez isso nessa ADI? Está fazendo isso em casos concretos de execução de pena de condenados de 8 de janeiro. Isso soa uma grande estranheza, mas tem uma razão de ser. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Pode ser aqui uma estratégia para driblar a ação da AGU. Como assim, Jeffrey? Eu explico. Preste atenção nisso. A Constituição Federal diz no artigo 103, parágrafo 3º, que quando o STF apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União. Para quê? Para que o AGU defenda o ato ou texto impugnado. A Constituição Federal diz exatamente o seguinte:
Na ADI, ação direta de inconstitucionalidade, que nós chamamos de controle concentrado de constitucionalidade, nessas ações específicas, que não analisam casos específicos, mas a lei em tese, o relator tem que ouvir primeiro a AGU. E o atual advogado-geral da União é o Jorge Messias. O Messias, aquele que sabe que o Alexandre de Moraes trabalhou contra a sua indicação ao STF. Então, se Moraes decidisse na ADI, Messias poderia se insurgir contra a decisão do Moraes. Messias poderia defender a constitucionalidade dessa lei. Moraes poderia se indispor ainda mais com Messias e Messias poderia se vingar do Moraes nessa ação específica. Sabe então o que Moraes preferiu? Suspender no caso concreto, ou seja, em cada processo de execução que ele é o juiz das execuções, a aplicação dessa lei. Por quê? Porque nos processos de execução não houve AGU. Não tem o Messias nos processos de execução. Eu explico. Por exemplo, a Débora do Batom já pediu, no seu próprio processo de execução de pena, a aplicação da nova lei da dosimetria. Existe um processo de execução de pena que o juiz é o Alexandre de Moraes. Sim, ele é o juiz de tudo. Até dessas ações de ADI, ele é o juiz. Então, as execuções de pena, o Moraes é o juiz. Ele foi o juiz do inquérito, ele foi o juiz do processo que condenou pessoas, e ele é o juiz da execução. Ele é tudo. E esse pedido na execução de pena veio para o Moraes aplicar a lei da dosimetria. O que o Moraes fez? Disse, não vou aplicar a lei da dosimetria. E nesses processos de execução atuam somente juiz e o Ministério Público. Não tem o Messias. Então, é só o juiz e o PGR que atuam nesse processo de execução. Não tem mais interferência nenhuma. A AGU não atua nesses processos. A grande discussão jurídica aqui, então, e o grande erro do Moraes é: existe uma ação direta de inconstitucionalidade já discutindo a nova lei da dosimetria. E no Brasil, a constitucionalidade de uma lei se presume. Quando o Moraes ele deixa de aplicar essa nova lei vigente nos casos concretos, ele está presumindo a inconstitucionalidade da lei, o que não é admitido. Não pode o juiz da execução, por exemplo, deixar de aplicar essa lei. Até porque nunca na história do direito brasileiro, da história do direito do mundo, o juiz do processo foi o mesmo da execução e o juiz do processo, sendo o mesmo da execução, foi o relator de ação direta de inconstitucionalidade. Vocês estão entendendo isso aqui? Isso aqui nunca existiu no mundo e nunca vai existir pós Alexandre de Moraes. Isso daqui é um caso único na história do planeta. Ele, então, não pode, na execução de pena, dizer, não vou aplicar essa lei. E ele disse o seguinte, não vou aplicar a nova lei da dosimetria aqui, porque existe um processo específico discutindo isso, que é a ADI, que eu sou o relator, então eu só vou aplicar aqui nos processos de execução, que eu sou o juiz também, essa nova lei, depois que eu, que sou o relator, decidir esse caso lá na ação direta de inconstitucionalidade. Ele é o juiz, ele é o cobrador de falta, ele é o cobrador de escanteio, ele cabeceia, ele defende, ele é o bandeirinha, ele é tudo que envolve o 8 de janeiro. Então, Alexandre de Moraes deixou, esse é o termo correto, deixou de aplicar a nova lei da dosimetria, dizendo que só vai aplicar essa lei depois que ele analisar a constitucionalidade dessa lei lá na ação direta de inconstitucionalidade. Mas e por que ele correu da ação direta de inconstitucionalidade? Foi como eu sei para vocês. Nesses processos de execução de pena, por exemplo, da Débora do Batom, o AGU não precisa se manifestar. Lá na ação direta de inconstitucionalidade, o AGU vai se manifestar. Pode ser que Alexandre de Moraes ainda não quis ouvir o AGU, que não deve estar nada feliz com ele, porque saiu em todos os noticiários que Moraes atuou diretamente contra a nomeação de Messias no STF. Então é essa a grande salada que o Alexandre de Moraes está fazendo. E para mim ficou claro a estratégia. Ele fugiu da ADI para fugir da manifestação do AGU e está analisando individualmente a lei da dosimetria
em cada caso de execução da pena. Isso é mais uma aberração jurídica. Mas acho que ainda que ele não queira a lei da dosimetria, pode ser que Moraes tenha uma das suas primeiras derrotas. Saiu em todos os jornais, esse aqui é a Folha. STF deve seguir tendência de redução de penas, mesmo após Moraes suspender lei em casos de 8 de janeiro. Parte do tribunal manifesta incômodo com o caminho escolhido por Moraes, que eu falei para vocês que é aberrante. E o plenário do STF, tudo indica que vai declarar a constitucionalidade, a validade da nova lei da dosimetria. Isso, obviamente, na ação direta de inconstitucionalidade, o que será uma grande derrota para o Moraes. Então ele tentou driblar a ADI, tentou driblar o AGU, mas, no final das contas, o AGU vai defender a constitucionalidade dessa lei e o plenário do STF, que já está incomodado com Alexandre de Moraes, isso, é claro, vai decidir pela constitucionalidade da lei. E aí Moraes não terá escolha. A nova lei da dosimetria será aplicada a todos os condenados de 8 de janeiro. E sim, muitos ministros já não aguentam mais os excessos do Moraes. Olha isso daqui. Uma que era braço direito do Moraes já pulou do barco. Carmen Lúcia anula a multa de R$600 mil aplicada por Moraes contra usuária do X. Esses dias eu disse que a Carmen Lúcia, que era do time do Gilmar, já pulou do barco. E ficou muito claro quando ela sai antes do tempo da presidência do TSE. E ela sai dizendo o seguinte, que não é submissa a ninguém. Ninguém suporta mais ali na corte. O Fux já pulou faz tempo desse barco. Ninguém suporta mais o controle do Gilmar e do Alexandre de Moraes. É por isso que o plenário do STF quer acabar com tudo isso e vai declarar a constitucionalidade dessa lei da dosimetria, e o plenário do STF vai aplicar essa lei em revisões penais a todos os condenados de 8 de janeiro. Por isso eu tenho dito, vamos fazer revisões criminais, porque as revisões criminais saem da garra do Moraes, o relator é da segunda turma, e é o plenário que decide. E o plenário vai aplicar a nova lei da dosimetria a todos os condenados de 8 de janeiro. É isso que provavelmente vai acontecer. Por isso eu tenho dito, parem de pedir para o Alexandre de Moraes aplicar essa nova lei da dosimetria. Olha o que está acontecendo. Já são mais de 30 pedidos na execução que ele está fazendo essa salada que eu expliquei para vocês, deixando de aplicar a nova lei da dosimetria. Então é isso, gente. Eu tenho dado o caminho. Só não escuta quem não quer. Eu sou Jeffrey Gichini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Muito bem, pessoal, a gente vai continuar porque as notícias realmente não param de chegar, beleza? Vamos tocar em frente. Eu vou trazer aqui uma matéria, pessoal, que vai falar em duas coisas. Vai falar sobre o pedido de Jair Bolsonaro para a revisão do processo que caiu no colo de Nunes Marques, né? A esperança é muito grande que em breve todo esse processo aí que foi feito aí pelo Alexandre de Moraes, ele seja todo anulado, e já temos aí então aí, né, o Nunes Marques, ele foi sorteado para fazer a revisão desse processo, e em seguida temos também uma notícia aí sobre o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. É muito boa a matéria e eu te convido a assistir junto comigo a partir de agora aqui no canal. Vamos ver. De acordo com informações do portal Poder 360, o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, vai relatar o pedido de revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação por tentativa de golpe de Estado. A defesa do ex-mandatário pede a anulação da decisão da primeira turma, que o condenou a 27 anos e 3 meses de prisão. Atualmente, Jair Bolsonaro cumpre a pena em regime domiciliar humanitário. A revisão criminal é um recurso previsto contra condenações transitadas em julgado. O regimento interno do STF estabelece que, por regra, as revisões criminais contra decisões da primeira turma devem ser julgadas pela segunda turma, composta por Gilmar Mendes, André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Dias Toffoli e Luiz Fux. Luiz Fux está impedido de votar uma vez que participou do julgamento de 11 de setembro de 2025. No pedido, o ex-presidente alega nulidade de toda a ação penal. A petição cita cerceamento do direito de defesa e incompetência do tribunal para analisar o caso. Abre aspas. O que se produziu, assim,
foi um circuito fechado de cerceamento de defesa e de violação notória ao devido processo legal substantivo e formal. Fecha aspas. Segundo o texto, o ministro Nunes Marques foi indicado ao STF por Bolsonaro em outubro de 2020. No Supremo, o ministro já votou contra o ministro Alexandre de Moraes nos primeiros casos envolvendo os réus de 8 de janeiro. Posteriormente, o ministro acompanhou o relator ao considerar que já se aplicavam os precedentes definidos pela Corte. A defesa critica o andamento do processo e diz que houve um julgamento antecipado dos recursos do ex-presidente com a finalidade de adiantar a fase de execução da pena. Abre aspas. O que se verificou, todavia, foi algo diverso. Antes mesmo da interposição do recurso, o relator e a secretária judiciária declararam trânsito em julgado e reputaram inexistente via recursal que o próprio regimento contemplava. Houve, assim, supressão não apenas do recurso principal, mas também do iter procedimental, que o regimento expressamente disciplina, declarou a defesa. A revisão criminal alega vícios na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que negou os últimos recursos da defesa do ex-presidente. Para os advogados, Alexandre de Moraes confundiu conceitos do processo penal ao declarar a inadmissibilidade de um segundo embargo de declaração, sob a alegação de tentativa de protelar o processo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, pediu a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo pelo crime de coação no curso do processo contra ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Para Gonet, Eduardo também atuou nos Estados Unidos para que sanções fossem impostas a autoridades brasileiras e tarifas aplicadas contra o Brasil. Nas alegações finais encaminhadas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, Gonet ressalta que o filho de Jair Bolsonaro, do PL, atuou de forma continuada para interferir no julgamento da ação penal 2668, que tinha seu pai como réu e outros acusados pelos atos de 8 de janeiro. Gonet considerou que o inconformismo do réu materializou-se em atos concretos de hostilidade e promessas, entre aspas, efetivadas, de retaliação internacional com o objetivo claro de paralisar as persecuções penais em curso, o que preenche integralmente o requisito do tipo penal imputado. Fecha aspas, disse Gonet nas alegações finais. Para a PGR, todo o percurso estratégico narrado na denúncia confirma o dolo específico de Eduardo Bolsonaro para instaurar clima de instabilidade e de temor, projetando sobre as autoridades brasileiras a perspectiva de represálias estrangeiras e sobre a população o espectro de um país isolado e escarnecido. A motivação principal, segundo a Procuradoria-Geral da República, PGR, seria mover o STF a não produzir juízos condenatórios nos processos relativos ao chamado, entre aspas, caso do golpe. Abre aspas, não há como se admitir ainda a tese de que a conduta do réu estaria protegida pelo exercício regular de um direito ou pela liberdade de expressão, dada a inexistência de direito absoluto. A liberdade de expressão, embora pilar da democracia, pode encontrar limites quando colide com outros bens jurídicos relevantes, como a correta administração da justiça. Fecha aspas, completou a PGR nas alegações finais. Para Gonet, o direito de manifestação não pode servir de salvo-conduto para a prática de crimes, especialmente quando o discurso é convertido em ferramenta de coação e ameaça direta contra membros do poder judiciário. Assim, Gonet requereu a condenação de Eduardo Bolsonaro pela prática do crime de coação no curso do processo, na modalidade continuada. Pediu ainda a fixação de um valor mínimo para a reparação dos danos causados. Em novembro de 2025, a primeira turma do STF aceitou denúncias da PGR e tornou réu Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação em processo judicial. Naquela ocasião, o relator do caso afirmou em plenário que a grave ameaça materializou-se pela articulação e obtenção de sanções do governo dos Estados Unidos da América, com a aplicação de tarifas de exportação ao Brasil, a suspensão de vistos de entrada de diversas autoridades brasileiras nos Estados Unidos e a aplicação dos efeitos da Lei Magnitsky ao ministro relator, fecha aspas, afirmou Moraes em seu voto. Muito bem, senhores e senhoras, muito bem, patriotas de todo o Brasil, eu quero agradecer a audiência de todos vocês aqui no canal TV Diário na Web, tá bom?
Quero deixar a todos um grande abraço, pedir para você deixar o seu like no canal e também deixar a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Ainda quero convidar você, meu amigo, minha amiga que é de direita e não se inscreveu ainda aqui nesse canal, e você que já nos acompanha, né, em outros canais aí nas redes sociais, eu te convido a vir para cá e se inscrever também aqui nesse canal, tá bom, pessoal? Eu tô indo embora, deixo a todos um grande abraço, mas eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.